Olá a todos, muito bem-vindos aqui à nossa terceira live da Melhor Escolha. Para quem não conhece a Melhor Escolha, é um comparador de produtos financeiros, ok? O objetivo é sermos o mais completo em Portugal, tem o link aqui na descrição. Neste momento temos comparadores de depósitos, comparadores de PPRs, portanto, se querem escolher um melhor depósito, o melhor PPR, vão lá. E também temos muito mais coisas além disso, simuladores, calculadoras, blogs onde explicamos várias questões assim mais técnicas sobre PPRs, sobre depósitos, etc. Mas hoje vamos ter a pessoa ideal para nos falar aqui de algumas contas que nós precisamos de fazer se queremos atingir a nossa independência financeira. Estou super contente por tê-la aqui, a Fire. Eu vou adicioná-la já. Ela acabou de se despedir, acabou não, mas foi há poucos meses que ela se despediu, porque atingiu o Fire Flamingo e ela já nos vai contar tudo o que é isto, para quem não sabe. Muito bem-vinda, Fire, obrigada por estares aqui. Temos aqui, continua anónima, portanto, mas não é por isso que não continuas a crescer e continuas a ter imensa gente a seguir-te, portanto, ser anónimo não é um impedimento. Certo. Então vamos ter aqui esta imagem. Muito bem-vinda. E eu começava por te perguntar, para quem não te conhece, quem és tu? Como é que começaste a partilhar a tua jornada online? Antes de mais, obrigada, Inês, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a conversar contigo. E ainda mais orgulhosa fico de estar aqui hoje, precisamente, e agora voltando atrás, porque foi precisamente no teu blog, O Mais Que Poupar, que eu descobri pela primeira vez isto dos investimentos, isto em 2019. E o que me aconteceu, ou seja, eu sempre fui poupada, mas eu, tal como acredito muitos dos portugueses, não sabia sequer que podia investir o meu dinheiro. Ou seja, eu conhecia os certificados da Forro, conhecia os depósitos a prazo, PPR, já tinha ouvido falar, mas na altura era muito novinha e pensava, isto aqui é para quando eu for mais velha que tenho de me preocupar e tudo isso. E depois, quando eu descobri, efetivamente, no teu blog que podia investir na Bolsa de Valores, em, sei lá, em peer-to-peer, em sei lá quantos ativos que existem e que estão aqui ao nosso dispor, pensei, ok, então se calhar eu tenho que começar a aprender e começar a fazer isto. E depois, acho que o impacto maior foi depois quando uma pessoa começa a descobrir, aliás, a pesquisar, começa a entrar ali na toca do coelho e é um mar de informação e depois encontrei o movimento FIRE e foi aí que quase passei a ter um objetivo que nunca tinha tido, porque felizmente, lá está, enquanto eu cresci, os meus pais deram tudo o que eu precisava, não é? Depois, quando comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, consegui começar a pagar as minhas coisas. E depois, eu não tinha aquele sonho de comprar uma casa, já tinha comprado o meu carro, eu não tinha bem objetivos financeiros. Então, eu era poupada, mas não tinha um objetivo para aquele dinheiro. O dinheiro estava ali a acumular e eu pensava, ok, é fixe, mas não estou a ter grande proveito disto. E quando eu descobri os investimentos e depois descobri o FIRE e descobri que conseguia comprar tempo com o meu dinheiro, foi assim uma mudança radical na minha vida. Passei a poupar com muito mais foco, se calhar coisas nas quais estava a gastar o dinheiro, porque lá está, para que é que eu estou a poupar mais? Já tenho tanto dinheiro poupado. Passei a deixar de ter essas despesas desnecessárias, porque agora sim tinha um objetivo. E depois o que me aconteceu foi que em 2020 a minha empresa entrou em layoff, como muitas outras aqui, e eu estive 3 meses em casa, numa altura em que estava super entusiasmada com este mundo novo e tinha poucas pessoas com quem conversar sobre isso, porque nós sabemos que falar de dinheiro é super tabu e não é muito fácil encontrar quem esteja na mesma onda de interesses que nós nestes temas, e por isso pensei, olha, estou com tempo, vou criar aqui uma página para partilhar os meus números. Isso era uma coisa que eu via em muitas páginas americanas, assim, ou seja, mesmo os números reais, ou seja, porque uma coisa é dizer a teoria, olha, investem em ETFs, os ETFs são isto, os PPRs são isto, outra coisa é ver uma pessoa real que recebe um salário, que tem despesas e depois que escolhe alocar uma parte das suas poupanças ao investimento. E eu seguia muitas páginas americanas que partilhavam assim os números de forma totalmente transparente e os números americanos são completamente diferentes dos nossos. Ou seja, quando nós olhamos para eles, e um movimento FIRE surgiu lá, nós pensámos, ok, então se calhar isto só funciona com salários de 100 mil dólares anuais e 200 mil, que são, é assim, uma ordem de grandeza que não tem nada a ver com a nossa.
E então comecei a partilhar em Portugal, aliás, os meus números a viver em Portugal, a trabalhar em Portugal, para mostrar, ok, isto é uma questão de matemática e em Portugal também é possível. Ou seja, eu fiz as minhas contas, eu percebi que se eu conseguir poupar e investir este valor consistentemente durante 10, 15 anos, eventualmente eu vou atingir então o tal valor da independência financeira e a partir daí poder decidir o que é que eu faço com o meu tempo, se eu continuo a trabalhar, se troco para outro trabalho qualquer, se deixo por completo o trabalho e pronto, foi um bocadinho isso. E sempre usaste, para te guiar e ainda usas a regra dos 4%, que é um bocadinho a regra do FIRE, não é? Sim, eu acho que a regra dos 4% é muito boa como ponto de partida. Ou seja, quando nós queremos saber, com estas despesas, que valor é que eu preciso, é usar a regra dos 4%, multiplicar as despesas anuais por 25, temos ali um valor redondo. No meu caso, 1.000 euros por mês, 12.000 euros por ano, dá 300 mil euros de valor da independência financeira. Eu acho que no início não vale a pena nós estarmos, porque depois muitas pessoas começam a complicar, a tentar antecipar o que vai acontecer com a vida nos anos seguintes. E assim, a minha opinião é, a jornada FIRE é super longa, ou seja, estamos a falar de 5, 10, 15 anos, 20 anos, por isso eu não tenho hoje de saber se o meu número são 300 mil, se são 425.750 ou se são 500.022. Porquê? Porque os passos que eu vou ter de dar hoje são exatamente os mesmos, independentemente de qual seja esse valor. Agora, eu também acho que, pronto, para começar é boa, mas acho que não sei até que ponto é que é, ou seja, que eu usaria, eu nunca a usaria só, ou seja, só a regra dos 4%, sem mais nenhuma estratégia de proteção ou sem mais nada à volta. Porquê? Porque a regra dos 4%, apesar de estar a ser utilizada no movimento FIRE, foi pensada para uma reforma tradicional, ou seja, o estudo previu um tempo de utilização do dinheiro de 30 anos e quando nós estamos a pensar reformar-nos aos 40, esperamos, não sabemos, mas esperamos ter mais do que 40 anos pela frente. E depois também outra coisa que é, todo esse estudo foi com base em rentabilidades passadas, que nós sabemos, é um mantra dos investimentos, rentabilidades passadas não são garantias de retornos futuros, portanto, há sempre ali uma componente de insegurança, porque se o futuro for diferente do passado, pode ser para melhor e pode ser para pior, não é? Mas já vai ter ali algum desvio. E depois, ainda além disso, a regra dos 4% chegou à conclusão que esses 4% serviam em 95% dos casos. Portanto, há 5% que correram mal e nós não queremos ser os 5% que correm mal, mas depois, entretanto, ou seja, depois há muitos outros estudos à frente e uma das coisas que se sabe é que o risco maior é quando as crises acontecem no início, ou seja, quando nós começamos a utilizar o portfólio. E o que é que pode resolver logo isso? Termos uma grande almofada financeira, ou seja, por exemplo, se eu me vou reformar, sei que me vou reformar no próximo ano, então hoje começar já a poupar, ou seja, acumular dinheiro para, sei lá, os primeiros 1 ano ou 2 anos de despesas, não ter de ir vender ativos, porque, por exemplo, lá está, e nós falamos um bocadinho disto em off antes de começar, neste momento em que a bolsa está a cair 10%, se eu em janeiro me tivesse reformado, não é? E começasse agora a utilizar o meu portfólio, seria provavelmente um desses casos em que a coisa não ia correr muito bem. Porquê? Exato. Porque eu tinha-me reformado, ok, com os 300 mil, mas entretanto hoje já não tenho 300 mil, já perdi 10%, ou o que é que caiu desde janeiro. Por isso, essa era uma das situações em que, provavelmente, se eu já tivesse de estar a vender ativos, podia ter problemas no futuro. Portanto, mas lá está, é tudo coisas que, primeiro, qual é que é o pior cenário possível? É voltar a trabalhar, que é o que eu já estava a fazer antes, portanto, não é um cenário assim tão mau. E depois há essas estratégias, ou seja, ter o dinheiro já poupado para os primeiros 2 anos de despesas, ter ativos distributivos, por exemplo. Isso é uma das coisas das quais eu fugi um bocadinho na fase da acumulação, porque nós sabemos que aqui em Portugal, fiscalmente, é mais eficaz, por exemplo, no caso dos ETFs, investir em ETFs de acumulação por causa do reinvestimento automático, não temos de estar a pagar impostos todos os anos sobre isso, mas nesta altura em que eu quero mais segurança, faz-me sentido então, mesmo que eu saiba que fiscalmente não é tão bom, eu prefiro estar a receber os dividendos porque isso também dá para ver na história e em princípio no futuro será igual,
quando a bolsa pode estar a cair 20%, 30%, mas os dividendos e assim não caem na mesma proporção. Ou seja, se nós É o estivermos que eu ali... estou a sentir muito agora com o meu portfólio. Sim. Está a cair porque eu tenho a maioria na mesma em ativos de acumulação e um ETF generalista, mas os meus ativos dividendos são um bocadinho contracíclicos. Então, além de continuares a receber os dividendos, também não caem tanto no mercado. Certo. Mas acho super interessante, ou seja, o que eu sinto é que tu és bastante conservadora, apesar de tudo, não é? Não sei se te consideras mais ou menos conservadora. Claro Imagina, que tens conhecimento e, portanto, investes com risco, mas eu acho que isso é super interessante porque muitas pessoas em Portugal acham que somos conservadores, não podemos investir com risco, mas na verdade tu podes ser conservadora, investir com risco e tendo o conhecimento financeiro, tu podes investir com risco e depois precaver-te de outras formas, tendo um fundo de emergência maior, por exemplo, usando a regra dos 4%, eu ando a ler imenso sobre isso, para mim é muito conservadora, ou seja, claro que é uma ótima regra para utilizarmos e é super simples, é basicamente, como tu disseste, não é? Multiplicar as nossas despesas anuais por 25 ou as despesas mensais por 300 e as despesas que temos agora não vale a pena pensar no futuro porque certo. o futuro não se sabe e algumas vezes até reduzimos as nossas despesas. Quem tiver uma casa e pagar a casa até pode reduzir as suas despesas no futuro. Portanto, mais vale usar, é isso mesmo, o que temos agora, não é? Multiplicar por 300 se for o valor mensal e tens os teus 300, no teu caso é 1000 euros por mês, tens os teus 300 mil euros, mas de facto a regra dos 4%, mesmo o próprio criador da regra, na verdade não é bem 4%, é 4,2%, isto é tipo o pior dos cenários. Claro que há sempre esses 5% das vezes que no Trinity Study não cumpriram. Mas, na verdade, quanto mais tempo, segundo ele, ficarmos, mais a probabilidade até dela funcionar, porque a verdade é que a bolsa, em geral, cresce muito mais, em média, cresce muito mais do que os 4%, mas pronto, isto são discussões técnicas e acho que não vale a pena entrarmos por aqui, mas de facto... Eu acho que a regra dos 4% é um bocadinho conservadora. Também há agora uma nova teoria que é podes usar uma regra dos 5,5% desde que sejas flexível, que é uma coisa que eu acho que tu também podes, se calhar, consideras na tua vida. Sem dúvida. Há despesas fixas e essas não há como fugir, não é? Claro que podemos cortar e tu és incrível nisso, és um exemplo enorme nisso, não é? Toda a gente fica espantada, mas de facto mostras que é possível gastar pouco em alimentação, gastar pouco em casa, que é onde a maior parte das pessoas gasta imenso, e gastar pouco em transportes, que é onde os portugueses, acho eu, gastam tipo 90% do seu salário e é possível cortar, mas termos aquelas coisas que toda a gente tem em que gasta dinheiro, mas que não é obrigatório, como comer fora, viajar, se nós formos flexíveis nisso e se num período de crise de mercado, numa situação de reforma antecipada, cortarmos um bocadinho aí também, conseguimos de facto, precisamos de menos dinheiro ainda para chegar ao FIRE. Exatamente. Mas na verdade, tu decidiste há pouco tempo deixar o teu trabalho, não é? Certo. E eu queria falar um bocadinho sobre isso. Como é que tu decidiste? De certeza que não foram só contas, mas foram muito contas, não é? Foram muitas contas, sim. Pois. É assim, em primeiro lugar, eu para aí em 2021, 22, descobri um conceito, o Fire Flamingo, que eu acho que é um conceito super giro e que faz muito sentido, e lá está, talvez porque nós, quando começamos a pensar nisto no FIRE, toda a gente tão pessimista nas coisas todas que adivinha, tipo, e se a bolsa, não sei o quê, e se as minhas despesas aumentarem muito, isso não sei o quê, e às vezes não pensamos nas partes positivas que não estamos a considerar no plano, que é, eu provavelmente, reformando-me aos 30, 35, 40 anos, eu não vou ficar sem ganhar um único cêntimo até ao final dos meus dias. Tipo, isso não acontece. E até porque depois as pessoas, quando se reformam nestas idades, e aliás, e quando são pessoas com esta força de vontade para estarem nesta jornada e para conseguirem efetivamente chegar aos números, não estão a fazer o que a média está a fazer, não é? Senão não estavam nessa posição. Então é provável, é altamente provável que continuem a fazer dinheiro durante o FIRE. Então, este FIRE Flamingo, o que ele prevê é quase uma fase de semi-reforma, de transição, em que cortamos radicalmente o trabalho, ou seja, deixa de ser o que normalmente acontece na fase de acumulação, que é muita atenção às despesas, foco em aumentar os rendimentos, taxas de poupança de 50%, 60%,
seja o que for, e depois passamos para uma fase que, lá está, para quem está nesta situação é muito mais smooth, que é basicamente estar numa situação em que só temos de cobrir as nossas próprias despesas. E eu sei que quando eu digo isto, há pessoas que ficam, como assim, só cobrir as despesas, porque estão, lá está, estão na roda do rato e tudo que recebem é gasto nesse mês, mas lá está, temos de pensar que neste cenário, no meu caso, por exemplo, eu poupava 60% dos meus rendimentos, ou seja, eu podia cortar a meio os meus rendimentos e ainda assim cobrir a totalidade das minhas despesas. E pronto, isto aqui, ou seja, juntando a matemática, porque eu em dezembro de 2024 atingi metade do meu valor FIRE, e é aí que o FIRE Flamingo é atingido, quando nós atingimos metade do valor, ou seja, 150 mil euros acumulados. Quando eu atingi, juntando a outras condicionantes, que foi não estar assim tão feliz no emprego que tinha a full time como engenheira, e depois ter um hobby monetizado da escrita e tudo isso que me preenchia totalmente e que ainda por cima servia para pagar as minhas despesas. Então, pronto, olha, foi assim uma conjugação de todos os fatores necessários para eu poder dar esse passo. E agora, é engraçado, tu referiste a questão de eu ser conservadora. Eu acho que na parte dos investimentos não sou assim tanto, porque lá está, tenho ativos que em teoria, exatamente, são considerados de alto risco, mas na verdade, para dar este salto e para utilizar estas regras de FIRE e tudo isso, aí sim já sou um bocadinho conservadora. Por exemplo, eu precisei ter um ano de fundo de emergência, era uma coisa que eu não tinha, ou seja, eu tinha, lá está, eu não tenho filhos, o meu carro não dá problemas, não vivo, a minha casa não é minha, ou seja, não sou eu que tenho que pagar obras que existam ou assim. Por isso, até agora, 3 mil euros era o valor que eu tinha, porque, sei lá, se tiver um problema de saúde dá para pagar, era o valor que me deixava confortável. E agora, quando quis dar este passo, pensei, não, eu agora preciso de 12 meses para, lá está, para garantir que este ano, em que é uma transição, que já vai ser tudo tão diferente, eu não quero ter aqui questões financeiras a atrapalharem, ou seja, ter aquela pressão de agora ter de fazer dinheiro com uma coisa que supostamente só me estava a dar prazer até agora, e por isso, um ano de despesas. E depois outra coisa que também mudei, foi, eu até agora, lá está, estive a investir sempre que possível em ativos acumulativos, mas agora o que está a acontecer é que felizmente, eu entrei neste Fire Flamingo em janeiro, felizmente já houve meses em que eu tive rendimentos superiores às despesas. Pronto, então nesse caso eu posso investir, apesar de na teoria não ser necessário, eu estou a investir. E neste caso eu estou a optar por investir em ativos distributivos, ou seja, ETFs que paguem dividendos ou juros, dependendo de ser obrigações ou de ações. E o que é que isso faz? Isso faz com que no curto prazo eu comece a ter também mais renda passiva e que retira então a pressão desse trabalho ativo que eu ainda tenho de fazer agora. E pronto, e está a ser uma jornada gira, ou seja, é muito bom estar agora a usar um hobby, aliás, transformar um hobby no trabalho a tempo inteiro. Tenho tempo para estar com o meu pai, que agora está reformado, está a ser espetacular. Uau, então olha, no fundo é só para resumir aqui para as pessoas, FIRE, que é a independência financeira, vivermos totalmente do retorno dos nossos investimentos, não temos que trabalhar nada, é no fundo as tuas despesas mensais, só para facilitar, vezes 300. O FIRE Flamingo é as tuas despesas mensais vezes 150, exatamente. Não é? Portanto, a partir do momento em que tu chegas a metade do teu valor FIRE, o que é que acontece? Qual é o raciocínio um bocadinho por trás disto? É que metade do teu valor FIRE já está investido? O que acontece? Nós estamos aqui a assumir que aqueles 150 mil euros vão ficar ali e, em teoria, se tivermos 7% de rentabilidade, em 10 anos o valor duplica. Ou seja, o que acontece? Eu agora, sem colocar mais um cêntimo nos investimentos, daqui a 10 anos, ou seja, em 2035, vou ter os 300 mil euros. E o que eu acho que é fixe neste Fire Flamingo é que lá está, o meu plano para o Fire, para a independência financeira, era precisamente, ok, não preciso de dinheiro, não preciso de um salário, vou-me dedicar só às coisas que eu realmente gosto. Gosto de escrever, lá está, no 12º ano, fui para ciências e fui para engenharia porque me permitia ter uma carreira teoricamente mais bem remunerada, e agora que essa parte já não interessa assim tanto, posso dedicar-me a atividades que até tenham menor probabilidade, sei lá, pagamentos mais baixos, ou seja o que for, e mesmo assim garantir que atinjo a independência financeira daqui a 10 anos. Exato.
Sim. E, ou seja, eu acho que isto é super importante para a maior parte das pessoas. Eu acho que este sacrifício que há no FIRE, eu também sinto isso muito comigo, de atingirmos a independência financeira, eu acho que é mesmo até esse ponto, porque depois de atingires o FIRE Flamingo, eu não tinha bem esse conceito na altura, mas intuitivamente fazia as minhas contas. Também há o Coast Fire, podemos falar um bocadinho Certo. sobre isso, mas que tu já atingiste, não é? Porque o Coast Sim, Fire sim, atingi-se sim. antes do Fire Flamingo, mas no fundo é isto, há o Fire e quando estamos a metade no nosso valor Fire, a verdade é que podemos relaxar imenso e podemos deixar de trabalhar, porque só precisamos, e se calhar para algumas pessoas é difícil, mas no fundo é precisamos de ganhar o dinheiro para pagar as despesas do mês, que os nossos investimentos vão continuar sempre a crescer. Isto em 10 anos duplicam, mas em menos anos triplicam, portanto é uma constante subida, e a verdade é que as pessoas que estão no FIRE, a maior parte delas não quer ter milhões de euros investidos, não é o objetivo, é ter o suficiente para viveres de forma livre. Então eu acho que ter este FIRE Flamingo dá-te uma flexibilidade incrível. E agora qual é o teu plano? Conta-nos um bocadinho. Atingiste o FIRE Flamingo, deixaste o teu trabalho e entretanto já estavas a fazer coisas, escreveste 2 livros, correto? 2, não foi? Certo, sim. Estás a escrever o terceiro e tens afiliados, enfim, tens outras fontes de rendimento. Qual é o teu plano agora para ganhar? Porque no fundo tens que ganhar dinheiro, embora estás tranquila porque tens um fundo de emergência grande, se algum mês não ganhares está tudo ok, mas tens que ganhar dinheiro todos os meses, mais ou menos para cobrir as tuas despesas mensais. O teu plano é fazê-lo com esses teus, o que antigamente eram hobbies e começaste a monetizar, certo? Sim, eu acho que ou seja, é manter o que já tinha e lá está. Eu tenho a prova de conceito, porque, por exemplo, em 2024 eu poderia ter pago todas as minhas despesas com os rendimentos dos livros e do blog, portanto. Bom. E o que é que eu penso? Se eu com um trabalho a full time ia fazer isto só nos tempos livres, consegui isto, se eu tiver o tempo inteiro e criatividade, porque o meu cérebro não está aqui carregado de informação e de stress, então muito, muito mais potencial existe para isso. Por isso, os meus planos agora, próximos tempos, rápido, porque já devia ter feito isso, é acabar de escrever o livro que eu tenho de escrever e depois, a verdade é que eu também tenho muitos outros interesses e tenho muitas outras ideias, até fora do âmbito das finanças pessoais, e são daquelas coisas que se calhar até nem é tanto exigir investimento ou assim, mas exige dedicação e se calhar pesquisa e ver como é que as coisas funcionam e tudo, que é algo que, lá está, eu com um trabalho a full time e com este hobby que já me dava mais trabalho do que às vezes do que o full time, não tinha tempo sequer para pensar nessas coisas e agora tenho. E o que eu também já me apercebi é que quando nós mostramos que estamos disponíveis, chovem oportunidades. Imagina, É verdade, também tenho essa experiência. É que agora, imagina, as pessoas sabem que eu estou disponível, sabem obviamente qual é que é o meu background e quais é que são as minhas capacidades e que eu poderia ser útil naquilo, então dizem-me, olha, eu estou a começar um projeto, tenho aqui este espaço, tenho aqui não sei o quê, depois quando estiveres mais livre vamos falar, que é para ver, ou seja, há imensas coisas, por exemplo, já tive contactos de antigos, não era colegas, ou seja, parceiros da empresa em que eu trabalhava, a perguntarem se eu quero fazer alguns trabalhos, assim, esporádicos, como freelance, também na área de engenharia em que eu trabalhava, por isso, honestamente, agora que eu penso, realmente, se calhar fui demasiado conservadora ao pensar, eu preciso ter um ano de despesas, não sei o quê, porque com tempo ilimitado e com flexibilidade e com abertura para agarrar as oportunidades que podem aparecer, realmente é muito difícil eu estar um ano e dizer assim, olha, eu não consegui ganhar dinheiro nenhum e por isso tive de gastar o meu fundo de emergência todo e tudo isso, por isso olha, para já estou a aproveitar, por exemplo, eu ontem cheguei a uma conclusão que foi, eu este mês, em março, já, ou seja, até com trabalhos que já tinha feito e que me pagaram só agora e não sei o quê, mas basicamente eu já fechei os rendimentos de março para pagar as despesas de março. Então eu pensei, então que bom, eu a partir de hoje já posso, se quiser, não fazer nada, porque já tenho as despesas salvaguardadas. Se tiver sol e me apetecer ir passear, vou, por isso é diferente. E o que eu acho que
que me ajudou aqui foi uma coisa que é mesmo muito importante, que é, quando nós começamos a jornada FIRE, muitas pessoas começam porque estão insatisfeitas com o trabalho, querem sair da situação em questão e não sei o quê. Ou seja, sempre numa perspectiva de fugir do ponto em questão e não a pensar no ponto em que querem estar e no que é que querem atingir. Ou seja, quando nós estamos a fugir de algo, em vez de caminhar em direção a algo que nos entusiasma, depois pode acontecer o que muitas pessoas acham que acontece, que é chegar a esta altura e pensar, o que é que eu vou fazer com o meu tempo? Muitas pessoas têm essa questão que é, ok, tu atinges a independência financeira e o que é que vais fazer com tanto tempo livre? E se tu chegas a esse ponto sem essa ideia já formada, é porque se calhar não trabalhaste o mais importante, que é, ok, mas eu estou a fazer isto porquê? É só pelo dinheiro? É que se for só pelo dinheiro, vamos ficar insatisfeitos quando lá chegarmos, não é? Porque, na verdade, não muda nada. Ninguém fica mais feliz, nem menos feliz, simplesmente por ter mais dinheiro. É pelas coisas que aquilo te permite fazer. E, por exemplo, tu ontem tiveste aqui o Rico Casal e eles fazem uma coisa que eu acho também gira, que é, ou seja, o plano deles, de reforma, é irem para o Alentejo em família. E o que eles dizem é que, anualmente ou periodicamente, vão passar lá um fim de semana só para quase trazerem um bocadinho do futuro para o presente e para validarem que aquela ideia que eles têm, de facto, faz sentido para eles. E o que eu fiz foi um bocadinho isso, foi no fundo, imagina, eu quero atingir o FIRE para começar a escrever, porque é uma coisa que eu gosto muito e não sei o quê. E depois pensei, ok, eu não preciso de... Aliás, eu vou criar um blog para testar se efetivamente eu gosto de escrever ou se só gosto da ideia de escrever, não é? Porque às vezes nós temos uma ideia e depois na prática é outra coisa. E depois, ok, comecei um blog e depois, entretanto, consegui escrever 2 livros enquanto tinha o full-time. Ou seja, não precisei de esperar pelo FIRE para começar já a fazer coisas que queria fazer nessa altura. E depois o que isso também me permitiu foi quase ter a base para quando eu deixasse o trabalho a full-time, já ter com que me ocupar durante o tempo livre, não é? Durante os meus dias. Por isso eu acho Já que sabes o que é que gostas, não é? Também. Exatamente, porque lá está, se for só fugir e chegar a um valor, a maioria das pessoas dizem, ok, tipo, se calhar vou continuar a trabalhar porque efetivamente eu não sei como ocupar os meus dias. E isto, obviamente, foi muito bom eu ter começado a escrever e tudo isso, porque primeiro consegui aumentar muito os meus rendimentos, aumentei a minha poupança. Isto foi, ou seja, eu num prazo, eu tinha 10 mil euros em 2019 e no final de 2024 tinha 150 mil. E Uau. eu sei que desiludo muitas pessoas que estão entusiasmadas com os investimentos, que me perguntam, isso aí foi já juros compostos e não sei o quê. Não, é assim, foi um período, exatamente, ou seja, 90% desse valor e desse crescimento foi a minha poupança, porque efetivamente o período é curto, não é? Isto, lá está, em 10 anos ele vai multiplicar sozinho sem eu fazer nada e vai gerar 150 mil euros novos só pelo dinheiro que lá está, mas efetivamente neste meu início o que me ajudou muito foi a minha alta taxa de poupança e depois estes livros, lá está, além de me ajudarem a poupar nessa altura, ajudam-me agora no Fire Flamingo a ter uma fonte de rendimento e ajudam-me a ter um propósito para ocupar os meus dias nesta fase em que tenho tempo quase ilimitado. Exato, acho que isso é super importante, ou seja, nos primeiros anos a poupança é o mais importante, não é? Só depois de 5, 10 anos, se calhar, é que começamos a ver, e depende do valor que também tens investido, ou às vezes mais do que 10 anos. Bolsa, não é? Do que está a acontecer e tudo isso. Exatamente, é que começamos a ver o retorno dos investimentos, mas de facto a poupança é fundamental. Mas eu acho super interessante isso do livro, porque ouve-se muito falar em Portugal e eu própria tenho 2 livros e eu não faço praticamente dinheiro com os livros, muito pouco, e tu foste muito inteligente, admiro-te muito porque decidiste, o segundo livro pelo menos, o primeiro acho que não, mas o segundo livro decidiste tratar tudo self-publishing, não é? Sim, e eu acho que é assim, a não ser que seja um José Rodrigues dos Santos, Claro. Não é? Que vende, não é? Ok, mas isso estamos a falar ou seja, não é a generalidade de quem escreve livros, são umas exceções à regra. Se nós formos pela via tradicional, com editor e tudo isso, acho que é quase impossível viver só da escrita.
porque estamos a falar de 10% do valor de capa, ou seja, se o livro custa 20 euros, são 2 euros por livro, por isso, ou seja, é preciso vender mesmo numa escala muito grande para chegar aí. Ainda tens de pagar impostos sobre isso, portanto... Exatamente, certo, aqui ainda é o valor bruto, não é? Ainda estamos e por isso a autopublicação dá muito mais trabalho, mas se gostar disso, e eu confesso que adorava, ou seja, eu quase entusiasmava-me tanto quase com a parte da escrita, como depois a parte quase da gestão do projeto daqui da coisa, não é? Porque assim, isso também é uma coisa importante, e se calhar estão aqui pessoas que se calhar até se estão a interessar mais por esta parte, que é autopublicar não significa fazermos tudo sozinhos, nem fazermos uma coisa pouco profissional. Aliás, eu tenho aqui os meus dois livros, tenho aqui os meus dois livros. Não, está incrível. Imagina, este aqui foi feito com editora, e este foi feito em autopublicação, e eu gosto muito mais deste. Tipo, mas contrataste alguém para te tratar do design, claro, não é? Exatamente, ou seja, eu tive ajuda profissional em tudo o que não foi escrever o livro, que foi feito por mim. Tens que fazer um curso de autopublicação. Sim, e acredito que haja muito... Lá está, não tem de ter grandes custos, no meu caso teve, mas lá está, também porque... Tem custos iniciais, não é? Tem custos iniciais, exatamente. E depois também acho que quando nós já temos uma plataforma, que é o meu caso, ou seja, as pessoas que estão interessadas nestes assuntos são o público que vai ler o meu livro e são o público que segue a minha página, ou seja, eu tenho um contacto direto com as pessoas que estão interessadas em ler este livro, por isso, uma grande divulgação nas FNACs e nas Bertrands e não sei o quê, nem tem, aliás, pronto, claro que seria bom, mas quantos mais livros é que eu teria de vender com uma editora tradicional para faturar exatamente o mesmo que faturo com um livro autopublicado? Exato. Tens uma plataforma de venda já natural, não é? Sim, sim. E hoje em dia as pessoas estão todas no digital. Sim. E olha uma coisa, estão várias pessoas a fazer perguntas, mas é só para dizer que a Fire publica tudo, todos os números, onde é que ela investe, exatamente, está tudo no Instagram dela, que também está aqui em baixo nos comentários, o link. Portanto, podem lá ver tudo. E eu queria falar sobre um tema, que é a Bolsa tem estado a cair, ou seja, quase 10%, agora hoje acho que está a subir outra vez, mas basicamente 10% no último mês, mais ou menos. E isto, no fundo, como tu disseste no início até, é tipo a pior das coisas para quem se reformou e para quem vive do retorno dos seus investimentos, que não é bem o teu caso, mas no fundo é a pior situação para quem entra em reforma antecipada a ver esta queda da Bolsa. E eu queria te perguntar como é que estás a lidar com esta queda da Bolsa, que reduziu provavelmente esses 150, se calhar agora são um bocadinho menos. Pois, olha, eu ainda não fiz... como é que foi? Eu fiz os cálculos do meu património no início de março e tinha menos 6 ou 7 mil euros do que em fevereiro tinha. E agora, certamente, ainda tenho menos, mas eu só olho para esses valores uma vez por mês, por isso, honestamente, agora não sei como é que está, não sei se está acima ou abaixo, já estava nos 157 mil, portanto, agora se calhar estou ali mesmo no limite dos 150. Ok, continuas nos 150, porque mesmo assim, mesmo nestes meses que não tinhas o teu trabalho, conseguiste investir, porque... Sim, sim, um bocadinho menos do que investias. Exatamente, ou seja, eu antes investia tipo 1.000, 2.000 euros por mês e agora se sobrarem 100 euros, se sobrarem 50 euros, o que for, coloco lá. Agora, é assim, eu por acaso, lá está, já passei por algumas crises, eu na verdade comecei a investir na Bolsa no início de 2020, portanto apanhei logo ali uma cacetada em março. Uma cacetada bem maior que esta. Exatamente, e já na altura, lá está, porque eu acho que tudo depende e os medos e tudo o que tu podes ter depende muito do conhecimento que tu tens e do que, lá está, e de conseguir separar a parte emocional da parte racional. E racionalmente nós sabemos que estas coisas vão acontecer, não é? Se a bolsa estivesse sempre a subir, não havia risco nenhum e toda a gente tinha lá o dinheiro não é? E não era um ativo sem capital garantido, tinha capital garantido de não sei quantos por cento. Depois há outra questão que é, eu sei perfeitamente, e volta e meia partilhar essa imagem, que é, ok, a Bolsa tem um retorno de 10% por ano, certo, mas em quantos anos é que teve o retorno de 10%, que é o que as pessoas esperam às vezes? Exato. Eu acho que foi tipo 1 ou 2, ou nenhum.
porque em todos os outros, para nós termos essa média de 10, há anos com mais 30, há anos com menos 20, há anos com mais 15, há anos com 0, e por isso, ou seja, nós primeiro temos de estar à espera que isso aconteça porque é normal, e depois, nesta altura, como eu ainda não tenho de tocar nos meus investimentos, eu simplesmente tenho de deixar que eles fiquem lá quietinhos a trabalhar, no máximo. O que eu posso utilizar nesta fase é então os tais juros e dividendos, que não têm nada a ver com as quedas e que não, ou seja, retirar esse dinheiro não impacta nada, não estou a vender, não estou a perder, não tem impacto nenhum. Portanto, eu acho que a única coisa que me podia estar agora a chatear um bocadinho era não ter liquidez para investir, ou seja, para ir aos tais saldos, não é? E baixar preços médios de compra e tudo isso. Mas mesmo isso não me está a preocupar muito. E isso é uma coisa muito curiosa, que eu acho que contigo, eu acho que provavelmente sentiste a mesma coisa, que é, à medida que o património vai aumentando, o dinheiro vai perdendo importância no dia a dia. Ou seja, o plano está traçado, nós temos ali aquele dinheiro para fazer aquilo e pronto, ele pode estar a fazer o que quiser, porque na verdade o meu plano daquele dinheiro é só para daqui a 10 anos, não é? Para daqui a 10 anos ou quando chegar aos tais 300 mil euros. E por isso, se hoje está a subir ou está a descer, na verdade não tem nenhum impacto no que eu estou a fazer no meu dia a dia, porque o plano nunca era utilizar aquele dinheiro agora, que é o que eu acho que toda a gente deve fazer, não é? Ninguém deve colocar dinheiro do qual vai precisar no curto prazo, e assumindo que toda a gente está a cumprir com isso, então ninguém deveria estar assim extremamente preocupado. Nós podemos estar preocupados por outras questões, não é? Porque o que está a acontecer, as razões pelas quais a bolsa está a descer, sim. Exatamente, isso sim são motivos para preocupação. Agora, se a bolsa está a cair, assim, também não podemos esperar que ela estivesse a subir como estava a subir para sempre, não é? Porque já sabemos que isso não é sustentável, nem é o que historicamente aconteceu, nem é o que provavelmente vai acontecer no futuro. E lá está, se estava a subir, e se isto é uma random walk, não é? É aleatório, se está a subir há tanto tempo, algum dia ia ter de descer para corrigir ou para fosse o que fosse. Por isso eu acho que, tendo este foco de longo prazo, eu sei que, lá está, isto também consegue-se com o tempo e com a experiência e com o que vamos vivendo, porque lá está, não é a primeira vez que me acontece, mas no fundo o dinheiro não era para agora, portanto não há grande impacto nas minhas contas. Exato. E tu também tens um PP, além de vários investimentos que tu fazes e que partilhas na tua página e no teu blog também tens um dos quais, embora não seja o principal, mas também tens um PPR, certo? Sim. Eu invisto em PPR sempre o mínimo para ter o máximo reembolso fiscal, ou seja, no meu caso eu invisto 2.000 euros por ano sempre, e isso por acaso é uma coisa engraçada que muitas pessoas perguntam, então tu queres o FIRE e colocas, e eu coloco no IRS, ou seja, para ter benefícios fiscais à entrada. E Só podes então, levantar aos 60, não é? exatamente, queres o FIRE e estás a colocar no PPR, é assim, eu vou precisar de dinheiro depois dos 60 anos, por isso não me faz confusão. É claro, não é colocar lá o valor todo, mas tendo em conta que eu investia, sei lá, 12.000 euros por ano e 2.000 eram em PPR, não me choca ter essa percentagem alocada à PPR, sabendo que o posso utilizar aos 60, não é? Porque vou precisar de dinheiro nessa altura, e depois também, a menos que as coisas mudem, em duas frentes, porque eu neste momento não tenho crédito de habitação, mas não sei se algum dia terei, e se as regras não alterarem, eu também posso, um dos planos, é utilizar o valor que está no PPR para pagar as prestações do crédito de habitação, que é uma das utilizações que estão previstas na lei, e por isso, ou seja, isso numa altura de FIRE, em que eu tenho ali um valor que me paga a habitação, que é lá está que nós falamos, é um dos valores que pode ter mais peso, então consigo reduzir ali drasticamente as despesas com um investimento que teoricamente estava ali preso até aos 60 anos e que faz todo sentido. É assim, nós não temos nenhum investimento que dê 20% garantido assim à cabeça, não é? Sim, é verdade. Eu, por acaso, acho que há casos, e é o meu, em que eu não receberia a totalidade, por causa das outras deduções. Certo. Então não receberia a totalidade, portanto receberia muito pouco face todos os anos, mas isto depende de cada pessoa, ou seja, vocês podem decidir pôr o PPR no IRS e ficar limitados no levantamento, embora na prática tu podes sempre levantar, tens de pagar bastante de penalização, mas há sempre essas situações. Cuidado, não é?
É, mas há sempre, a partir dos 60, ou seja, não é a idade da reforma, é antes da idade da reforma, não é? Em caso de Depois, desemprego prolongado, ou seja, imagina, exatamente. teoricamente no FIRE nós estamos em desemprego, porque não há bem um nome para chamar a uma reforma antecipada, nós não somos reformados aos olhos da Segurança Social, não temos trabalho, na prática somos desempregados, portanto, eu acho que estando no FIRE, eu acho que deve pressupor estar inscrito no centro de emprego. Acho que tens que estar inscrito no centro de desemprego, Pronto, sim. ok, É. mas se for essa a ideia, se mesmo que eu me reforme aos 30, mas se me inscrever no centro de emprego, à partida eu posso na mesma aceder ao PPR se tiver mais do que X anos Sim. Ou desempregado. seja, há situações e o crédito à habitação, se temos o PPR há mais de 5 anos, portanto, Uhum. agora podemos optar, que foi o meu caso, porque eu não iria receber muito de retorno no IRS. No primeiro ano era tipo 50 € e no segundo faço sempre a conta para ver se me compensa ou não, mas não. Uhum. Eu optei por tirar do IRS e, portanto, Ok. fico com a possibilidade de levantar quando eu quiser. Não recebo nada de IRS do PPR, mas temos sempre aqueles benefícios à saída que, na Certo. verdade, são até os mais interessantes para mim. Bem, os dois são interessantes, mas os à saída, no longo, se pensarmos a longo prazo, não é? Os à saída, ou seja, o facto de pagarmos menos valias à saída são interessantes. Estão aqui a perguntar várias coisas, o PPR dá sempre um tema, dá sempre questões, mas pronto, eu recomendo-vos a ver o site da melhorescolha.pt, pesquisar lá os PPRs, tem aqui o comparador de PPRs também nos comentários, e há todo um mundo para falar de PPRs, mas para mim é assim, é uma coisa fácil, dá para automatizar. Felizmente cada vez há melhores PPRs em Portugal, porque há uns anos de facto não Certo. havia, há 5, 10 anos atrás não havia assim muitos PPRs muito investidos em ações, então os retornos eram um bocadinho limitados e agora há cada vez mais. Então eu acho que é sempre aquela primeira coisa que eu acho que quem está a começar e quem ainda não sabe investir por si Sim. próprio, que E eu também acho é fácil investir por si próprio, sim. não é? Podemos todos aprender, mas uma coisa rápida que se pode fazer é teres um PPR. Sim, e eu acho que quando nós percebemos aqui o juro composto e o poder do tempo e tudo isso, deixamos de ter aqueles pensamentos que eu tive quando comecei a trabalhar, que é, isto aqui preocupa-me só mais à frente, porque Pois, é absurda a diferença ou seja, de esforço que nós temos de fazer para chegar ao mesmo valor, se começarmos aos 20, se começarmos aos 30, se começarmos aos 40, se começarmos aos 50, tipo, se nós começarmos aos 20, podemos pôr só, tipo, 50 € ou 20 € por mês e vamos ter um valor incrível quando chegarmos aos 60 anos. Se começarmos aos 50, assim, tinha de ser mais de 1000 € e mesmo assim, se calhar, nem sequer se comparava ao valor que íamos ter no final desse período. exato. O tempo é o mais importante, mais do que até, claro que onde investir também é importante, mas há tantas coisas boas onde se investir, o tempo começarmos é super importante. Sim. Fire, obrigada, foi muito bom ter o teu input sobre, acho que é super incrível, estás a partilhar com toda a gente as contas, tudo aquilo, eu estou a seguir atentamente, porque é isso, eu acho que é muito o Fire, há muito aquela ideia de sacrifício, e há algum sacrifício no início, mas depois podemos mesmo relaxar, não temos que não temos que poupar e investir para sempre, na realidade. Certo. Muita gente vai chegar a um ponto, e eu penso muito isso sobre mim, eu de facto não preciso mais de investir, se calhar continuando a investir ainda me vou pôr numa situação em que vou ter mais dinheiro do que o que preciso, e para mim isso também não é uma coisa boa, não é? Nós Certo. queremos ter o dinheiro suficiente para Exatamente. cobrir as nossas despesas, se calhar um bocadinho mais, mas para estarmos tranquilas, mas não é preciso fazer um esforço constante e estamos a vida toda a poupar e investir. Tu foste 5 anos, agressivamente conseguiste, e também não sentes que a tua vida pessoal ficou on hold por causa disso, não é? Não, e até acho que lá está, eu sempre fui, imagina, nunca fui a favor de cortar. Imagina, tu dizes-me, vou cortar em viagens. Não é porque tu estás a cortar em viagens porque isso faz sentido para ti, que para mim isso vai fazer sentido. E eu digo, eu vou deixar de ir a restaurantes, e tu dizes assim, ai não, que horror, eu nunca vou deixar de ir a restaurantes. Mas para mim sempre foi uma questão de ser intencional nas coisas nas quais eu estou a gastar dinheiro e também pensar um bocado, ou seja, lá está, fugir desse sacrifício, porque se o meu objetivo é, por exemplo, eu reformar-me antecipadamente para viajar pelo mundo, então faz sentido eu deixar de viajar agora para atingir esse objetivo um ano mais cedo. Quer dizer, eu vou estar a limitar completamente o que eu gosto de fazer
para poder fazê-lo daqui a 10 anos. Ou seja, acho que trazer para o presente as coisas boas que nós queremos para o futuro e cortar aquilo que estamos a fazer só porque o mundo nos está a dizer que é suposto fazermos, só fazer isso para começar. Claro que há casos, sei lá, se tivermos muitas dívidas, se quisermos mesmo aqui avançar com as coisas, claro. vamos ter de ser mais radicais, mas inicialmente acho que olharmos para as nossas despesas, registarmos e vermos o que é que está alinhado com o que nos traz satisfação e o que é que está ali só porque, sei lá, nós nem reparamos que gastamos naquilo ou não sei o quê, faz logo uma diferença enorme. No meu caso fez. Exato, concordo. Obrigada, muito obrigada por Queria só tudo que dizer uma partilhaste coisa, connosco. se Diz. me autorizares, porque nós estivemos aqui a Claro. falar dos livros. Dos livros, eu mostra. Eu criei um cupão, melhor escolha, tudo junto. Ai, que bom. Pronto. E, ou seja, quem quiser, o site é escrever. damadiores.pt. Vou escrever aqui então. Cupão, melhor escolha. Tudo junto, sim. No site damadiores.pt, que é onde eu estou a vender os meus livros. Se usarem o cupão, ficam com 20% de desconto. Boa, perfeito. Aproveitem. Está tudo aqui nos comentários. Vão lá e comprem os 2 livros que eu já li e adorei. Obrigada. Obrigada por ter estado aqui connosco, por tudo que partilhaste e pelo teu trabalho e pela tua abertura em partilhar, não a tua cara, que eu compreendo, mas todos os números, que é o mais importante. Obrigada eu. Beijinhos, obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui. Tchau, obrigada. Adeus.